Sebastian Bach foi o fator X que transformou o Skid Row em uma banda de sucesso mundial. Mas o hedonismo infantil do cara era uma fonte constante de irritação para os outros ocupantes relutantes de sua bolha. Dependendo do dia da semana, o Skid Row seria adorado, banido, processado, elogiado por estar na parada dos álbuns da Billboard em seu primeiro lugar ou criticado por seus rivais. Uma coisa, porém, era certa: raramente esses caras eram ignorados. E quando sua estrela finalmente desapareceu, sua queda de volta à Terra era praticamente imparável. Incrivelmente, no entanto, a banda existe novamente e em 2003 se apresentou no Reino Unido pela primeira vez desde uma vaga no festival Castle Donington de 1995, mas dessa vez sem Sebastian Bach, e muito mais feliz por isso. O momento onde o Sebastian Bach passou pelo Skid Row foi um momento totalmente meteórico, e a grande verdade é que antes de Sebastian Bach não houve esse momento e pós Sebastian Bach também não houve. Então isso faz a gente ficar se perguntando o que aconteceu nessa relação entre Sebastian Bach e Skid Row de tão sério para os caras sequer considerarem uma reunião, porque a gente sabe que o famoso posto que eles conseguiram alcançar na época na Billboard nunca mais aconteceu. Para falar a verdade, a relevância do Skid Row deixou de ser bem grande há muito tempo, mas mesmo assim os caras batem o pé e são irredutíveis de dizer Sebastian Bach nunca mais. Então hoje vamos falar aqui sobre essa relação pra lá de conturbada e um período onde essas bandas de hair metal estavam tentando sobreviver e também ganhar o seu espaço, né? E foi também onde culminou no momento meteórico que o Skid Row viveu naquela época e também a passagem tempestuosa de Sebastian Bach. O que esse cara fez para esses caras nunca mais quererem ver a cara dele por lá, hein? Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, já vai se inscrever nesse botão bem aqui de baixo, logo depois deixa o comentário. Valeu! Isso foi louco, hein? Você não tava preparado pra isso. Duvido. Tô ficando audacioso, rapaz. Tô parecendo Sebastian Bach. Até o dia em que o Skid Row assinou seu primeiro contrato de gravação, a banda ensaiava na garagem da família de Bolan em Toms River, usando aquecedores e querosene para mantê-los aquecidos no inverno e com a TV de casa ligada no máximo para poder afogar o barulho. O patrocínio de John e seu guitarrista Rich Sambora foi garantido para trazer a eles um certo grau de expectativa, e Don McKee, então empresário do Bon Jovi, contratou os caras. Bolan diz que o grupo bateu nas cenas de Nova Jersey, Nova York e Connecticut, até que as pessoas se cansaram deles. Mas o vocalista original Matt Fallon, que também esteve brevemente com Anthrax, não tinha o resto do impulso do Skid Row. John Coreb, mais tarde do Motley Crue, recebeu a oferta de emprego. Atlantic Giffen e A&M expressaram interesse em contratar a banda, mas deixaram claro que a formação tinha que estar certinha. Eis que então chegou um telefonema. Várias pessoas da indústria viram um jovem cantor tocando com Zakk Wylde, membros do Twisted Sister e Kevin Denbrough do Quiet Riot, na recepção de casamento do fotógrafo Mark Wace. Um conhecido mútuo colocou o recém-chegado Sebastian Bach de apenas 19 aninhos em contato com Skid Row e uma audição se seguiu rapidamente. E claro que essa mistura aí deu muito certo, né? A real é que o Sebastian Bach cantava as músicas tão altas que os caras tiveram meio que controlar o cara cantando. E depois de algum trabalho e alguns ajustes, aquilo ali, ó, se encaixou perfeitamente com o que eles precisavam. E a real é que o Sebastian era muito barulhento e desagradável, mas os caras estavam precisando de um vocalista urgentemente porque isso aí era uma exigência para assinar um contrato de gravadora. Mas não demorou muito pra galera perceber, né, que além de muitos benefícios que Sebastian trazia pra banda, além de ser um cara que cantava muito bem, tinha uma performance muito boa e ainda atraía o público feminino com a sua beleza, aquilo ali também se mostrava como uma espécie de armadilha e não ia demorar muito pra estourar. Logo na noite de sua chegada rolou uma briga de bar. Os caras do Skid Row falaram anos depois que já tinham sido avisados da volatilidade de Sebastian. Alguém que já estava no ramo há algum tempo tinha dito que previa muitos problemas no futuro, mas os caras já estavam procurando por uma nova voz já tinha mais de 7 meses e eles não estavam muito afim de procurar mais. E naquele dia, no primeiro teste do Sebastian, os caras foram para um boteco logo depois que o ensaio acabou. E lá eles decidiram tocar A Teen in Life, que segundo eles ficou uma porcaria. Eis que então o Rachel resolveu fazer uma brincadeira e dizer que eles finalmente tinham encontrado uma nova vocalista, que deixou o Sebastian bem puto. Mais tarde, o Sebastian, bem bêbado, tentou dar um soco nele, que só de fato não acertou porque ele errou por cerca de 30 centímetros esse soco de tão bêbado que ele tava. Como os singles A Teen Life e I Remember You chegaram ao top 10 dos Estados Unidos, o Skid Row logo se moveu nos círculos dos pesos pesados e apareceu no Moscow Music Peace Festival. Em agosto de 1989, o Skid Row finalmente fez sua estreia no Reino Unido no Milton Keynes Ball, abrindo um projeto de lei que incluía Vixen Europe e os headliners do Bon Jovi. Foi o início de um caso de amor turbulento que levou os caras a ser a atração principal do Hammersmith Odeon de Londres,
apenas 2 meses depois. Em uma turnê pelo Reino Unido com o Motley Crue, o Skid Row subiu para palcos ainda maiores. De acordo com Bolan, os problemas de ego de Sebastian só se tornaram realmente um problema quando o sucesso inicial da banda começou. Com as vendas crescendo como uma bola de neve, em 1989 o Skid Row estava finalmente a caminho do grande estrelato. Mas Sebastian parecia determinado à autodestruição. Quando Skid Row abriu para Aerosmith em Springfield, ele foi atingido por uma garrafa de vidro atirada do público. Na frente das câmeras da MTV, ele começou a arremessá-las de volta para trás, resultando em uma garota de 14 anos precisando de 125 pontos. O próprio Sebastian pagou metade dos danos de 6 dígitos que resultaram do incidente, o restante vindo dos bolsos de seus companheiros de banda. As consequências que se seguiram foram um marco significativo na deterioração dos relacionamentos pessoais do Skid Row. Abrir o corte na cabeça de uma garota de 14 anos que levou 125 pontos não ajudou muito na relação da banda, que estava começando a mostrar os seus primeiros atritos. E não era só esse o problema. Tinham outras pequenas coisas acontecendo que só pioravam a situação, e muitas dessas coisas giravam em torno das atitudes de Sebastian. Por exemplo, o Sebastian gostava de rodar por aí com uma camisa que ele ganhou de alguns fãs que tinha uma frase pra lá de duvidosa. E seus amigos de banda disseram várias vezes pra ele que não era legal usar aquela camisa. Mas ainda assim ele fez questão de continuar com essa postura e inclusive usou essa camisa em shows. Com isso, os membros do Skid Row começaram a ver ele como uma espécie de sociopata que se via acima da ordem. It's the Raid logo on a t-shirt, right? Only instead, and you know on the Raid logo it says kills bugs dead underneath it. Well, this says AIDS kills fags dead. And I said, what's wrong with killing little bundles of wood? Nobody gets it, my jokes. A kid threw it up on stage. I put it on, and all these people got mad at me. O restante de 1990 e o início de 1991 foram gastos gravando o álbum Slave to the Grind. Ele voou direto para o topo da parada da Billboard, primeiro álbum de hard rock a fazer isso. Bolan concorda que o peso de Slave alienou alguns fãs, mas então a notoriedade do Skid Row, ou mais especificamente de Sebastian Bach, tinha alcançado novos patamares. O volátil vocalista ganhou as manchetes quando ligou para expressar sua indignação com uma reportagem de capa na qual Bon Jovi tinha afirmado que deu um soco no Sebastian e que ele ia fazer isso de novo. Uma briga aconteceu na penúltima noite da turnê da banda nos Estados Unidos com Bon Jovi, com John acreditando que Sebastian tinha expulsado os headliners do palco. Com as pegadinhas de fim de turnê acontecendo, Sebastian foi coberto de leite e ovos pela equipe do Bon Jovi antes do show, e no palco lançou um discurso semicômico convidando John para comer um pedaço. Enquanto ele descia da rampa depois, Bon Jovi e uma comitiva de pessoas peso pesados estavam esperando por ele. Sebastian Bach ferveu de raiva. Segundo ele, Bon Jovi tentou dar um soco e errou, e ele acertou o queixo de Bon Jovi logo em seguida. Quase estourando de raiva enquanto desabafava sua versão dos eventos pela linha telefônica, Sebastian afirmou ter recebido telefonemas de parabéns de Axl Rose e Lars Ulrich do Metallica, mas isso colocou Sabre em uma posição impossível. A real é que John surtou pensando que Sebastian tinha ofendido ele de alguma forma, mas a coisa toda não passou de um grande mal-entendido. E para frustração de Bolan, o uso das drogas começou a se infiltrar também no Skid Row. E adivinha só, especialmente graças a Sebastian Bach, embora ele insista que não use cocaína desde 1993. 2 anos longe dos holofotes não fizeram nenhum favor à banda, e na época do álbum Subhuman Race, em março de 1995, a revolução de Seattle ainda estava limpando a indústria. Pior ainda, o relacionamento do grupo com Sebastian estava chegando ao ponto de ruptura, e eles estavam sendo forçados a abordar várias questões publicamente. Durante a dispensa, a banda até tentou uma mediação com, de todas as pessoas, o mencionado Dee Snider, fazendo o possível para aconselhar os dois lados. E eis aqui uma curiosidade bem interessante. Com todos os problemas de ego de Sebastian Bach, uma coisa que aconteceu foi o fato de que o Sebastian queria participar mais do processo de composição. Simplesmente o cara queria estar ali assinando mais e mais faixas, cada vez mais. Mas sobre o ponto de vista industrial, o Sebastian não conseguia entender que quando ele chegou no Skid Row, já existia uma coisa acontecendo ali, e músicas como A Chain Life não eram exatamente o que ele sabia fazer. E como a gente bem sabe, depois disso sair do Skid Row, Sebastian Bach não ficou conhecido como um grande compositor, o que acabou gerando mais um conflito entre Sebastian e a banda. E além disso, ele também estava questionando a ideia de se trabalhar com alguns produtores na época, incluindo o grande nome do Bob Rock, que já tinha feito grandes trabalhos com o Motley Crue e com o Metallica na época. E na época, Dave Sabel relatou uma coisa bem interessante. Ele dizia que quanto mais o Skid Row perdia sua relevância, proporcionalmente o ego de Sebastian Bach ficava cada vez maior.
As críticas ao novo álbum não foram nada animadoras. A Kerrang admitiu na época que foram necessários vários dias para que aquele álbum fizesse sentido. Em uma entrevista, Dave apontou que a mídia do Reino Unido não tinha ficado nada impressionado com o terceiro álbum do Skid Row, e Sebastian perdeu a cabeça e saiu furioso da sala. O Skid Row não estava apenas estilisticamente fora do lugar, mas as brigas com Sebastian também os estavam separando. Dave disse que Sebastian respondeu dizendo que a imprensa podia escrever seus artigos idiotas e que ele iria fazer seus discos, apostando em quem ainda faria aquilo 10 anos depois. E a verdade é que o Skid Row poderia ter lançado Back in Black, isso não ia fazer a menor diferença. Simplesmente não era mais a vez deles. O momento era outro e o mercado já era outro também. Sable também havia chegado a um ponto sem volta na América do Sul e finalmente demitiu o vocalista por telefone em 23 de dezembro de 1996. Houve uma oferta para abrir para o Kiss, mas o veto contínuo de Sebastian ao material da banda abriu o que Dave chama de um abismo de ódio. Dave estava jantando com a família quando recebeu uma mensagem cheia de ódio de Sebastian, o xingando e o chamando de covarde. Quando todos foram embora para casa, ele deixou uma mensagem no telefone de Sebastian dizendo que tinha recebido todos os seus faxes de ódio e que nunca mais Sebastian tocaria em uma banda com ele. Quando ele ligou para Doc para explicar, ele disse que não podia acreditar que tinha demorado tanto para ele fazer aquilo. Com o alvorecer de um novo milênio, também surgiu a percepção de que eles ainda tinham negócios inacabados. Ninguém queria reabrir a caixa de Pandora que era Sebastian Bach, então eles começaram a encontrar um novo vocalista. Depois que 6 pessoas fizeram o teste sem sucesso, o trio principal de Sable, Bolan e Hill começou a dar sinais de vida. Uma mudança de nome foi discutida, mas no final das contas o grupo foi desafiador. A determinação da banda de continuar levou eles a intitular seu álbum de retorno de Tigskin. Conscientes de sua importância depois de registrá-lo, eles o desmantelaram e o reconstruíram quase do zero, gerenciando seus próprios negócios e assinando com sua própria gravadora na América. Suas expectativas agora são consideravelmente mais modestas do que o apogeu multimilionário do Skid Row. Desde 1996, o Skid Row recebeu várias ofertas bem lucrativas para fazer uma possível reunião com Sebastian Bach. E o próprio Sebastian Bach faz questão de dizer que não descarta essa possibilidade, mas que na verdade tudo se trata de música. Mas para falar a verdade, a galera do Skid Row diz que o Sebastian Bach tá delirando como sempre, que isso nunca mais vai acontecer. O que eles fazem questão de reforçar é que ele tá fora do Skid Row e que ele nunca mais vai tocar junto com os caras de jeito nenhum. E por mais que Sebastian Bach diga que odeia cantar algumas músicas do Skid Row que segundo ele não era tão legais, a verdade é que seu ao vivo de 1998 tá recheado de músicas em que ele teve poucas participações na verdade, mas estão compondo seu show, lembrando de bons momentos do Skid Row. Does this put sort of an itch in your mind that maybe finally this will be the Skid Row reunion that fans have wanted for such a long time? Well, I don't have any reason why not to and something like that is way beyond me. You know, if they want to get together and jam, it's something that you absolutely would like to do. Yeah. E o Sebastian deixou uma cicatriz muito pesada no Skid Row, cara, e pelo visto a cicatriz ela não fechou totalmente e os caras guardam mágoas muito profundas dessa época de ouro do Skid Row que ao mesmo tempo parece ter sido um verdadeiro pesadelo visto de dentro. Então, o que tudo indica, a gente pode esquecer que essa é uma daquelas reuniões impossíveis que provavelmente nunca mais vão rolar. Eu sei que é muito forte dizer nunca mais, mas o tipo de coisa que rolou aqui, pelo visto, foi realmente muito pesado. E tem mais, muitas vezes os membros do Skid Row gostavam de dizer que o Sebastian Bach era uma espécie de garoto mimado, já que ele entrou muito novo na banda e não tinha tido nenhuma experiência profissional em nenhuma área, ele tinha aprendido a ter tudo nas mãos dele muito fácil. Então dizem que muitas vezes algumas discussões aconteciam dentro da banda e ele era uma espécie de valentão que era vencido com gritos mais maduros, e aí ele se encolhia no canto e deixava a banda tomar a decisão como adulto. Então, com todo aquele ego e com todo aquele poder que Sebastian Bach tinha na época, realmente não deve ter sido nada fácil dividir aquela fase de ouro junto com ele. E tá aí o motivo pelo qual, muito provavelmente, a gente nunca mais vai ver o Sebastian Bach junto com o Skid Row. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Diz aqui pra mim, você tem saudade de ver o Sebastian Bach com o Skid Row? O Skid Row está legal como está nos dias de hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima e valeu!